reinando em vida por meio de Cristo. Ah, papai, isso que é importante. Nós mantermos a posição que nos foi dada. Você não buscou, eu não busquei, é algo que nos foi dado. É como Paulo diz, segundo a graça que nos foi dada. Quer dizer, de graça. Você não buscou, pelo contrário, nós não buscávamos essa graça. E ela veio. Veio e caiu na mente de graça. E uma vez revelada, transformou a nossa vida. Assim é? Assim é. Ah, papai. E como que nós falamos semana passada? A fé em Cristo, que é o importante. O Filho é reconhecido, o Filho de Deus é reconhecido quando ele tem fé em Cristo, não é em Deus. Porque Deus está em Cristo. Então a fé não é em Deus, a fé é Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então se eu não tiver fitado os meus olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, nós não vamos a Deus. Então nós falamos sobre essa fé, né? A fé genuína da palavra, que são as 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Se nós queremos manter a nossa vida de fé, nós temos que ouvir as 14 epístolas de Paulo. Ela que alimenta essa nossa fé, que também não foi buscada, é de graça. Porém, em Efésios ele diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom é o quê? Um presente. Então Deus nos deu esse dom. E agora precisamos de alimentar esse dom como? Ouvindo a graça de Deus, que é em Cristo. Que são as 14 epístolas de Paulo, ela que nos amadurece. E diante da situação, em vez de você buscar uma bênção, buscar um pastor, um impulsor, para pôr a mão na sua cabeça, ou uma missionária lá que vai orar poderosamente, você descarta tudo isso, porque você tem a fé em Cristo. Ela vai te salvar nos momentos de aperto, de sofrimento, de tribulações. Ela, a palavra que está na sua mente, dita por ti, vai te salvar. Assim é? Então a fé é em Cristo Jesus. É a única fé que vale. A fé em Deus é antes da cruz. A fé em Cristo depois da cruz. Nós não estamos antes da cruz, nós estamos depois. Assim é, pessoal? Ah, papai. E anjos vão nos ouvir, porque a nossa fé está em Cristo. Se você fala e eu tenho fé em Deus, os anjos que estão ao meu redor aquietam, porque essa não é a ordem que foi estabelecida para eles depois da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então agora você toma posse dessa nova fé que é do autor, que é Jesus, autor e consumador. Quer dizer, ele criou a fé e vai terminar com ela o dia da transformação. Então nós, ao falar a palavra da graça, anjos vêm ao nosso socorro. Assim é, Beto? Ah, papai. E nós vamos falar de um assunto muito rico, não tá? Muito rico, que é a riqueza em Cristo, enriquecidos por meio de Cristo. Esse é o nosso tema de hoje. Enriquecidos por Cristo. Enriquecidos por Cristo. Está baseado aqui no livro de Timóteo, 1 Timóteo 6:17. 1 Timóteo 6:17. Ele vem falando com a igreja, porque Paulo falava à igreja. Ele não falava com o ímpio, ele falava com a igreja. Aqueles que predestinados a viver uma vida de Cristo. E ele diz, exorta, falando a Timóteo, exorta os ricos do presente século, que não sejam o quê? Orgulhosos.
nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que praticam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouro, um sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, esses 3 versículos aqui, amado, é muito importante nós apegarmos nele. Ele diz: exorta os ricos do presente século. Veja bem, Deus não exorta quem não é filho. Deus só exorta os filhos, porque só os filhos têm ouvido para ouvir Deus. Lá em João 10, 27, diz ao Jesus: as minhas ovelhas ouvem, a mim o quê? Voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, só quem é ovelha, quem é filho, consegue ouvir a Deus. Quem não é, não consegue ouvir. E a exortação é para quem é filho. A disciplina é para os filhos. Exortação, chamar atenção é os filhos. E aqui ele diz: exorta os ricos do presente século. Era o século daquela época. Nós estamos no século 21, não é isso? 22. Século 21. É o século 21. Do ano de 2022. E então, essa palavra é para o tempo presente. Ela é o princípio e o fim de todas as coisas, é a palavra. E aqui ele está exortando os ricos. Quem são os ricos? São os filhos de Deus abençoados. Esse é o entendimento que nós temos pela edificação que nós tivemos do apóstolo José Luiz. Exorta os ricos. Então, todo filho de Deus é rico. Você recebe assim? Isso está onde? Na mente. Porque existe o rico e existe o quê? O pobre. Qual você é? Quando fala rico, pobre, ele está falando como você se vê. Um rico ou um pobre. Porque riqueza e pobreza é posição. Se a pessoa diz que ela é pobre, então ela tem a posição de pobreza. Ela vai atrair o que sobre ela? Nada mais, nada menos do que a pobreza. Porque ser rico e ser pobre é posição. Não é que você tem muitos bens ou que você não tem nenhum. Não é isso que faz e decide se eu sou rico ou se eu sou pobre. É a mente que eu tenho. Qual a mente que eu tenho? É de pobreza ou de riqueza? Aqui Paulo está dizendo: exorta os ricos do presente século. Nós estamos no século 21, a qual nós precisamos de ver de acordo com o que Deus te vê. Eu estou exortando aqui a ricos, eu não estou exortando a pobres, porque a sua mente é como nós falamos, Paulo dizendo: habite ricamente em vós toda a palavra de Cristo, quer dizer, toda a graça de Deus. Habite o quê? Ricamente. Então, quem é rico tem uma posição. Primeiro, ele dá e nunca recebe. Porque Jesus diz: melhor é dar do que receber. E aqui Paulo repete justamente: que não seja orgulhoso, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza. Então a riqueza que o rico vai possuir, de muitos bens, ela é o que na terra? Instável. Quer dizer, você pode ter hoje, pode não ter amanhã você pode perder tudo. Zerada. A riqueza, mas a posição de rico você não perde. Permanece. Por quê? Porque esse rico que a palavra está dizendo é um rico que tem olhos fitos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E Davi diz que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar. Olha que riqueza! Essa é a posição que eu devo ter, que você deva ter. Você é um rico, porque você é um abençoado com todas as bênçãos.
chamando o que? Riqueza. E quando você tiver a riqueza, você não pode colocar a sua esperança nela. Você deve continuar esperançoso de quem? De Cristo. Dos seus anjos que estão ao nosso redor. Paulo diz, é tendo como se não tivesse. Porque se você tiver e colocar a sua esperança ali, o que vai acontecer? Vai vir tristeza no seu e no meu coração. E Paulo diz aqui em Filipenses 4:10, olha que rico que é isso. Essa graça é maravilhosa, abençoado. Quem entende está bem para sempre. E quem se mantém nela, 4:10, Paulo vem trazendo aqui uma instrução muito rica. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez mais renovastes a meu favor o seu cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O rico, veja bem, o rico no Senhor, segundo a palavra, ele é feliz independente dele ter pobreza ou se ele tem riqueza. Ele é um nível só. As coisas não movem a alegria, a paz, a segurança dele. Ele mantém, porque ele mantém a boa palavra. Ele diz, digo isso não por causa da pobreza, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo, em toda circunstância já tem experiência, tanto de fartura como de fome. Olha que coisa. Paulo teve momento de muita fartura. Por isso que ele escreveu isso. Ele viu que a caminhada na terra tem momentos de muita fartura, mas pode também chegar à pobreza. O que é pobreza para Paulo? Falta de riqueza. Pode vir a pobreza, mas ele mantém em qual posição? Rico, filho de Deus, abençoado. E ele diz que essa leve e momentânea tribulação produzirá em vós eterno peso de glória, incomparável a qualquer coisa. Então, a riqueza do Senhor vem para quem? Os filhos que se rebelaram como o quê? Ricos. Como é que você vai dar riqueza para quem ainda não tem essa mente de rico? A palavra leva a isso, né? Então veja bem, você dá riqueza para quem tem a mente pobre, o que vai acontecer? Acabar. Ele vai desperdiçar tudo. Ele vai jogar fora, ele vai gastar com aquilo que não é pão. Então a palavra primeiro, ela nos instrui, nos dá capacidade para adquirir riqueza. Porque quem tem muito, abençoado, tem muito a fazer. Você administrar riqueza não é fácil. Se você pagava uma conta de 90, 100 reais, você vai pagar agora uma conta de 2 mil, 5 mil, 10 mil. Olha a diferença. Então, essa é a posição que Deus quer que nós tenhamos perante essa graça. Ele diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você sabe o que é isso? Tudo posso naquele que me fortalece? É manter o quê? Alegre. Aprendi a viver contente. Então, a nossa passada na terra é passada de ricos, adquirindo o que? Riqueza. Você vê que aqui há um equilíbrio. Não é aquela coisa de varinha de condão. Vem aqui e nós vamos orar e você vai tropeçar no saco de dólar na rua e você vai ficar rico. Não é isso. Rico você já é. Põe isso na tua mente. Você já é rico. Isso é posição. Você não é pobre, você é rico, é posição. Uma vez você crescendo nisso,
a riqueza vai o que? Materializar na minha vida, na tua vida, pessoal. Assim é? Porque essa é a vontade de Deus. Nós vamos ver aqui alguns versículos que vai nos dar esse respaldo. Então ele diz que exortou os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. A religião, principalmente a católica, ela prega a pobreza. Você vê no discurso dos padres sempre falando dos pobres e mantendo os pobres. Assim também é a religião evangélica, exceto algumas do pentecostalismo que pregam o evangelho da prosperidade. Nós não pregamos essa teologia da prosperidade. Nós pregamos a graça, que vai capacitar cada um de nós a adquirir o quê? Riquezas, que é normal para nós, filhos de Deus. Apesar de nós termos nascido num país de terceiro mundo e fomos educados nesse país, então, sempre falando da pobreza, sempre falando das dificuldades, não é assim? As pessoas falam, eu criei minha família, mas sofri demais para isso, muita dificuldade. Nós somos pobres, então eu tive que lavar roupa, eu tive que fazer isso, eu tive que ser engraxate, eu tive que ser sempre fundamentando a pobreza. A escassez total, nunca abundância. E agora nós estamos um pouco melhor. Veja bem, qual a instrução que nós tivemos. E as religiões defendem isso. Você é pobre aqui, mas lá no céu há uma mansão celestial te esperando. Olha, para te manter pobre na terra. Você aceitar, né? Você aceitar. Jesus subiu e ele está preparando as mansões para cada um. Sendo que a palavra diz que os mansos herdarão a terra e nela viverão para sempre. Mansão tem aonde? Aqui na terra, meu irmão. Lá no céu você não tem corpo. Você vai habitar onde? Se você não tem corpo, eu não tenho corpo, vou habitar em qual mansão? Quer dizer, mostrando na terra o que é lá no céu. Não, é tudo na terra. Deus reconciliou o céu com a terra. Tudo é aqui que vai ter um câmbio, uma mudança, e nós ficaremos por aqui mesmo. Porque o Senhor fez essa terra para nós gozarmos do melhor dessa terra. Lá em Isaías ele diz, se quiserdes e me ouvides, veja bem, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Olha, essa é a voz do profeta espiritual. Ele não falou lá no céu, ele falou onde? Na terra. E para isso nós temos que ser instruídos pela palavra da graça para termos essa posição definida na terra. Você é rico, diga, eu sou rico. Quanto mais você disser que você é rico, mais riqueza vem para você. Agora, se você falar que é pobre, como é que a riqueza vai vir para quem é pobre? Eu sou rico. Isso. O rico sempre atrai riqueza. O pobre sempre atrai pobreza. Necessidade em todas as áreas. E o resto da vida dele. Pode ser até um filho, mas errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhece a palavra. Se ele não conhece a palavra, ele não chama. A fé chama o invisível ao visível. E a fé é o que? É a palavra de Cristo dada ao apóstolo Paulo. Então, depois dessa edificação que nós tivemos com José Luiz abençoado, na sobre-edificação, todos ricos com riqueza. Assim é, né? Papai, nós somos ricos com riqueza. Isso aí, abençoado, não é soberba, é a verdade. Ele diz que não sejam orgulhosos. Então ele está ensinando como vive um rico. Não seja orgulhoso, nem deposite a sua esperança na instabilidade dessa riqueza. Não faça isso. Mas em Deus, quer dizer, em Cristo, que tudo proporciona ricamente para o seu o quê? Aprazimento. Então você tem que ter uma vida na terra o quê? De prazer, pessoal.
E para ter prazer, o seu mundo tem que ser aberto aqui, ó. Não é aquele mundinho, para casa, para o trabalho, para casa. Não. Aí não, você não está desfrutando. Você tem que frequentar os melhores locais, passear, ter uma boa casa, ter um bom carro, ter um bom salário. Isso é riquezas. De roupa, né? As mulheres que gostam de ter um guarda-roupa bem cheio, joias, brincos, colares, isso é riquezas da terra que Deus nos deu. E você tem que vivê-las. Como? Não sendo orgulhoso, soberbo. Porque aos soberbos Deus abate, e aos humildes Deus exalta. Essa é a posição. Que praticam o bem, olha, sejam ricos de boas obras. Ele tem para dar e emprestar. Ele não é orgulhoso, soberbo, tudo para ele. Não, isso vai fugir da sua mão, e você vai perder tudo. E ele diz, que acumule para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. Então a riqueza vai te levar à verdadeira vida, que é a vida dependendo 24 horas do Senhor. E essa riqueza, ela não acrescenta dores. É o que nós, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Os olhos da terra vão glorificar porque você é rico e não vão te roubar. Por quê? Você tem em volta o quê? Anjos para te proteger. Olha, isso é rico. Há uma proteção divina quando você enriquece pela palavra da graça. Anjos estão ao seu redor para te proteger dos lobos vorazes que tem por aí, apesar, principalmente da religião. Porque quando você manifesta riqueza, esses lobos, esses pastores vêm tudo para te chamar, para te orar, para proteger, dar uma proteção mentirosa para te tomar tudo. Fazer uma limpeza na sua casa. Então nós temos os anjos para nos ajudar. Aqui em Deuteronômio 8:18, anotem aí, vamos escrever. 8:18. Cadê você, cara? Cadê você? Aqui. 8:18, olha que riqueza isso aqui. No versículo 17, ele diz: não digas, pois no teu coração, na sua mente, a boca fala do que está cheio o coração. A minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Já viu aquele? Eu suei muito, menino. Trabalhei pra caramba. Eu vim de um lar pobre, sempre lembrando do passado. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, para de pensar no sofrimento que você teve lá atrás. Eu desde pequeno eu trabalho, rapaz, vendi bala, vendi salgado, eu fiz isso, catei lixo, eu fui engraxate, fiz isso, fez aquilo. Olha, as coisas velhas para trás ficam. Porque ele está dizendo que ele tem aquela riqueza porque ele sofreu. Aí ele diz: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Versículo 18: antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. É Ele que nos dá força. E a força está onde? Na palavra que você guarda na tua mente, a tua confissão diária. Pela manhã você já levanta e diz: hoje é o meu melhor dia. Sou um abençoado, perfeito, tudo está bem. Anjos, trabalhe a meu favor. Você está na riqueza correta. Você está na riqueza correta. Então antes se lembra do Senhor teu Deus, porque Ele que te dá força. Força é o Senhor, é através da palavra,
para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, que hoje se vê. Então, veja bem, nós temos uma promessa de riqueza, e você vai adquiri-la porque você ouve a graça e fala, chama, pela fé em Cristo você chama, e ela vai manifestar. Assim é? Você recebe isso? Nós estamos vivendo o tempo da riqueza em Cristo. Então, Paulo diz que aprendi a viver contente. Então, o contentamento nosso em momentos de dificuldade vai fazer com que você fale da palavra, porque você não vai ser abatido por causa de uma situação, de uma necessidade. Geralmente as pessoas falam, oh meu Deus, eu trabalho tanto, e esse mês eu estou apertado, uma continha ali, outra aqui, outra colar, já deixa a pessoa o quê? Triste. Ah, não paguei aluguel, não paguei conta de luz, não paguei conta do carro, do apartamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando passarmos por essa dificuldade, você tem que falar, eu sou rico. Eu sou um abençoado. Eu sou um perfeito e completo. Anjos, ministra ao meu favor. Você vai ver logo descortinando a prosperidade na minha e na sua vida. Assim é? Nós precisamos ricamente ter essa palavra no nosso coração, para nós cultivar essa vida de rico. Você é rico, diga, eu sou rico, eu recebo, anjos, ouça isso, eu sou rico, venha prosperidade e riqueza sobre a minha vida, sobre a minha família, eu declaro. Assim é a palavra do Senhor, assim é? E uma vez ela vinda, você não pode servir às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Um você tem que amar, outro você tem que desprezar. Não valorizar tanto que você valoriza o Senhor. Olha, eu já vi isso nessa caminhada nossa da graça. Pessoas entrar no nosso meio, assim, todo ferrado, todo estraçalhado. De repente, com poucos meses, começou a dar ouvido e semear nessa graça. Eles prosperaram. Aí o que eles fizeram? Abandonaram a palavra e foram servir as riquezas. O que os anjos fizeram? Me dá aqui que isso não é seu. Voltaram tudo a mendigar. Voltaram a mendigar. Por quê? Você não pode servir dois senhores. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Porque as riquezas exigem nossa participação. A pessoa fala, agora eu estou sem tempo. Antes eu tinha tempo, agora o serviço. Então vamos tirar a sua riqueza. Porque o que vale não é a riqueza, mas é Deus. Para você voltar a amar a Deus. E olha, isso são desculpa convincente. A pessoa acredita, mas ela não pode desobedecer o Senhor. A desobediência causa frustração na vida das pessoas. Assim é, pessoal. Então, você sendo rico, você vai enriquecer. E tem uma palavra aqui em 2 Coríntios, só para nós encerrarmos. 2 Coríntios 8, 9. Ele diz, não, 8, 9, segundo, estou em primeiro, não vou achar, 2 Coríntios 8, 9, ele diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você tem que ter conhecimento disso. Que sendo rico se fez pobre. Jesus sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos.
Então a riqueza que eu tenho, que você tem que ter agora, ela veio do Senhor, que era rico, se fez pobre para nos enriquecer. Então nós temos que honrar essa palavra. Infelizmente, você vai ter que ser muito rico. Infelizmente, não é? Porque Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Então você toma posse disso, abençoado. Receba isso na sua mente e confessa isso durante a semana, a sua vida. Não abrir a boca, confessa que você é rico, enriquecido. Assim é, abençoado. Essa palavra para nós hoje, nessa noite. Receba. Ah, papai. Yes.